Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso meio. Amém? Seja muito bem-vindo, você que nos visita, você que nos assiste pelas plataformas digitais, né, que o Senhor possa falar o seu coração nesta manhã, que junto nós possamos adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Amém? Eu vou estar passando alguns avisos. A irmã Karina pede para reforçar com os irmãos a respeito da lista de doações para a campanha de missões. Né, os irmãos que já assinaram, aqueles que ainda não assinaram, a gente pede ajuda aos irmãos com os ingredientes para fazer os doces para a campanha de missões. A lista se encontra na recepção e aqueles que já assinaram podem desde já trazer os ingredientes já para a fabricação dos doces. A campanha de missões, né, vai iniciar no mês que vem, então é imprescindível que aqueles que já assinaram podem trazer as doações. A nossa irmã Giovana, juntamente com o nosso irmão Michel, pede também para relembrar os irmãos, né, a respeito da votação do concurso do Casamento dos Sonhos, da Rádio 93, que eles estão participando. Né, para quem não conhece, esse é o nosso casal. A votação vai estar aberta a partir de amanhã e vai de segunda até às 10 horas de quarta-feira. Aí os irmãos vão estar, né, com o horário disponível para estar votando. Né, eles já estão nas quartas de finais, então a gente pede, né, ajuda aos irmãos, aqueles que já votaram, pode votar novamente. Né, vamos estar ajudando nossos irmãos em oração e na votação também. Os irmãos que estão participando dos grupos têm o link lá para poder estar votando. E aí vamos ajudar os nossos irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos estar louvando ao Senhor nesta manhã. Com o hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor. E meu Deus de excelsa graça, te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria, minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho dessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temos serviu, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 27. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Salmos 27, do versículo 1 ao 4. Amém? Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Aqui nesse salmo a gente pode ver, né, a certeza que Davi tinha, né, em colocar toda a sua confiança no Senhor. Mesmo que ele estava sendo perseguido, né, ele colocou toda a confiança nele e no Senhor. No versículo 4, a gente, né, consegue ver que o templo ainda não tinha sido construído. Então, era um desejo que ele tinha no seu coração de morar na casa do Senhor todos os dias e de aprender. E a gente vê mais para frente, né, que o seu filho Salomão consegue construir esse templo. Então, aqui, mesmo que ainda o templo não tinha sido construído, a vontade de Davi era estar todos os dias na presença do Senhor. Né, que nós possamos ser gratos pela oportunidade de entrar por essas portas. Né, muitos querem estar aqui e não podem. Né, outros estão em outro lugar e não estão aqui. Né, que nós possamos ser gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos com saúde, de estarmos com a oportunidade de entrar por essas portas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Senhor. Querido Deus e Pai, nesta manhã, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por todas as coisas, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, por cada vida que entrou na tua casa. Muito obrigada, Jesus, pelas tuas misericórdias que nos alcançam, pelo teu amor, Jesus, naquela cruz que nos salvou, que nos libertou. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Ó Deus, que venhamos sair daqui diferente da forma que entramos. Ó Pai, que o teu nome venha ser honrado nesta manhã. Em nome de Jesus é o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar ouvindo um solo junto com o nosso irmão Vinícius e o grupo de louvor. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Que dia lindo, maravilhoso o Senhor nos concedeu essa manhã de domingo, né? Ele seja engrandecido, louvado e exaltado. Através dessa canção a gente vai continuar exaltando o nome do Senhor. E Ele merece toda adoração. Ele é digno de honras e glórias para todos sempre. Que a gente possa estar louvando ao Senhor. Sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lá louvar ao Senhor. Peço a vocês que nos ajudem. Canção antiga, bastante conhecida. Vamos juntos louvar ao Senhor nessa manhã. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam exaltado e
verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado aqui. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Rei venha ser exaltado nesta manhã. Amém? Convido os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos passar pelo momento do ofertório. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 3, versículo 23 e 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Amém? Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Os irmãos vão estar com a oportunidade de estar devolvendo seus dízimos e ofertas, enquanto nós vamos louvar o hino 154 do cantor cristão. Promessas de Jesus, firme nas promessas
a irmã Keila para estar orando por dízimos e ofertas. Deus amado e bendito, nessa manhã louvamos e bendizemos o Teu nome. Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de começar o primeiro dia da semana na Tua casa. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, de poder, Senhor, prestar culto nessa manhã e também, Pai, de poder ofertar e dizimar na Sua casa. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque temos o que ofertar. Senhor, e aqueles que têm o desejo no coração e não têm, que o Senhor possa estar entrando com a Tua provisão, que o Senhor possa estar abrindo porta onde não tem. Deus, no nome de Jesus, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. E assim nós cremos. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito nesse lugar, pela administração que temos aqui, que o Senhor continue dando a direção, continue, Senhor, mostrando o que fazer, como agir, dando a direção ao nosso pastor, abençoa os tesoureiros, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, a cada dia desfrutar desses momentos na Tua casa. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a oportunidade de estar com o grupo de louvor e logo após o nosso pastor com a palavra. Graça e paz, irmãos, mais uma vez convido a vocês a permanecerem em pé para juntos a gente estar louvando ao Senhor. Tem alguém que nos visita essa manhã? Acho que não, né? Somos todos irmãos. Você também seja muito bem-vindo que está conosco aí através das mídias. Muito obrigado. Fique conosco até o final, porque a palavra de Deus também vai falar ao seu coração nessa manhã. A primeira canção que a gente vai louvar fala sobre colheita. Queria deixar um versículo para você que se encontra lá em Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor nos diz para mim e para você, meu querido, que quando a gente se coloca à disposição e lança a palavra dele, o pastor faz as pregações aqui, semanais, uma palavra maravilhosa também que a gente ouviu ontem aqui com a irmã Neuza. Ela com certeza não voltou vazia, ainda mais através das mídias, serão compartilhadas, muitas pessoas ouvirão, e a palavra ela sempre vai frutificar, um dia ela vai frutificar, porque a palavra também nos garante que quem convence, né, é o Espírito Santo. Então não desista, lance a palavra. Se você tem uma oportunidade no seu trabalho, na sua escola, então lance a palavra, não deixe de lançar a palavra, porque isso é muito importante. Nós um dia fomos alcançados por essa palavra para alcançarmos pessoas. Isso é a igreja, né? A gente sempre ouve aqui que isso é a igreja. A igreja não é só 4 paredes, é a gente sair. O estudo bíblico também de quinta-feira falando sobre discípulo, é isso, ser um discípulo, a gente fazer discípulos, é multiplicar. Então, que você fique com essa palavra nessa manhã, de lançar a palavra, de não perder a oportunidade. E comentando o hino, a gente vai falar sobre colheita, um hino muito maravilhoso, muito gostoso de se louvar ao Senhor. Vocês vão louvar junto com a gente, né? Eu fui pesquisar, né? Porque para a gente colher alguma coisa, a gente tem que plantar, né? A gente tem que semear. E eu fui pesquisar algumas plantas. Não sei se vocês sabem, algumas curiosidades. Mas o limão, para ele dar a primeira vez, né, o limoeiro, ele tem que ser plantado ali, ser regado, ser cuidado durante 3 anos. Para dar a primeira vez, 3 anos, irmãos. 3 anos para ele dar a primeira vez. Aí depois ele começa a dar direto também, e a colheita dele é durante 4 meses. Isso é muito legal, porque às vezes, trazendo analogia para a nossa vida, a gente quer lançar a palavra e quer ver conversão, quer ver transformação, e a coisa às vezes não acontece assim, não acontece no nosso tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai falar que tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, e é assim também a palavra do Senhor. Então o limoeiro, 3 anos, aí você tem o aipim, né, a mandioca, ela leva de cerca de 8 meses a 1 ano para ser colhida, já é menos tempo, né? Aí você tem a batata doce também, que é em torno de 4 a 5 meses, e outros alimentos também, irmãos. Tem alimentos que demoram para dar a primeira vez 7 anos, de 5 a 7 anos. Eu conheço testemunhos aqui na igreja, outros irmãos que conhecem testemunhos aqui na igreja, que tem parentes, que tem maridos, que tem cônjuges também, aqui como o irmão João Carlos, nosso amado e querido irmão Joca. A nossa irmã Rosa orou muitos anos para esse irmão se converter, irmão. Não foi 1, 2 meses, 3 meses, 5 anos, não, foram muito mais do que isso. Então não desista de lançar a palavra, não desista de lançar a semente, que um dia
com certeza você vai colher. Amém? Vamos lá, a colheita. Isso. O Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. Nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. A nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. O Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas os homens, hein? A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Aleluias, a colheita do Senhor. Não se esqueça dessa palavra, meu irmão. Vamos juntos agora adorar ao Senhor através dessa música, dessa canção Adonai. É um dos nomes do Senhor também, né? Vamos adorar ao Senhor. Eu me rendo, não posso resistir. Tua presença me prende firme aqui.
Teu Espírito me trouxe expiação. Já não há mais em mim condenação. O Cordeiro da propiciação é o meu tão soberbo coração. Com teu fogo incendeia esse altar. Das cinzas um servo voltarei para declarar que tu és meu Deus, para confirmar minha adoração, para me render, chorando aos teus pés. Tu és meu Senhor, e outro igual não há. Tua presença no meio de nós. Continua a falar aos nossos corações através da Tua palavra nessa manhã. Nós te agradecemos por esses momentos, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, Senhor. Podemos ser um povo livre para Te adorar, para declarar tudo que o Senhor tem feito por nós e sermos gratos a Ti. Muito obrigado nessa manhã. Continua no meio de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor, podeis assentar, quem está em casa também, nos ouvindo, nos assistindo, nesse domingo, dia lindo que o Senhor nos proporciona. Abra a tua Bíblia aí, profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 4. Nós vamos tratar hoje sobre vaso nas mãos do oleiro. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Sentados mesmo, como os irmãos estão. Quem está em casa aí, por favor, vai achando. Jeremias 18, de 1 a 4, nós vamos estar lendo o seguinte. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te. Em algumas versões está escrito: levanta-te. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras.
desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Vou ler de novo, Jeremias capítulo 18, de 1 a 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma manhã que o Senhor nos concede, estamos reunidos. Muito obrigado por esse dia, ó Deus, de sol, esse dia lindo que o Senhor tem colocado diante de nós. Obrigado a cada um aqui na tua casa, que estão em casa, que estão viajando, revendo familiares. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem falado a cada um de nós, você tem cuidado de nós. E mais uma vez, ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vaso nas mãos do oleiro. É indiscutível, né, que em toda a história da humanidade o homem sempre quis se elevar sobre outros homens. Isso acho que intrínseco desde lá da queda do primeiro casal do Jardim do Éden. Nós observamos que as pessoas sempre querem subir. E o subir do homem de uma forma geral é ter fama, o subir na vida de uma forma geral. Quando a gente fala homem, a gente está falando de uma forma genérica, né? Homem, mulher, jovem, todas as pessoas que vivem em sociedade. Subir é ter fama, é ter reconhecimento, é ter dinheiro, é ter status, é ter riqueza, é ter poder. E a maioria das pessoas, ou podemos dizer assim, a grande maioria das pessoas procuram isso, subir na vida. Quem não quer subir na vida? Essa não é a questão, né? A questão não é subir na vida, a questão é o que boa parte das pessoas hoje estão fazendo para subir na vida. Então a questão é como a pessoa vai viver, como ela vai proceder, como ela age no dia a dia para alcançar o seu alvo, o seu objetivo, o seu sonho de crescer na vida, de subir na vida. Infelizmente nós temos visto hoje ao nosso redor, são coisas que é até difícil de acreditar o que pessoas estão fazendo para poder conseguir, né, chegar a um alvo, objetivo, conseguir ter dinheiro, conseguir ter fama, conseguir reconhecimento e por aí vai. E pessoas nesse afã de subir na vida entram em situações, em caminhos obscuros. Por quê? Porque a ambição e o desejo de subir na vida vai deixar muitas pessoas, e tem deixado muitas pessoas cegas, fazem com que elas realmente percam ou se percam em suas ações e atitudes. As pessoas fazem coisas, idealizam coisas, e nós vamos ver que elas não mensuram as consequências disso. É o que a gente tem visto hoje. Está tudo no afã de subir na vida, volto a falar. E muitas vezes as pessoas têm oportunidades, né, de subirem na vida de uma forma reta, íntegra, justa, ética, moral, mas elas são assediadas, né, de um mundo corrompido, contaminado por coisas erradas, por propostas erradas, e ela acaba se deixando levar, se vende, se corrompe, se prostitui, perde o nome, perde a integridade, e aí vai perdendo na sequência, né? Perde respeito dos filhos, perde casamento, perde tudo. E quando ela chega num determinado nível, ela vai ver que ela até conseguiu ter um nome, vamos dizer assim, tá, reconhecido no rádio, na televisão, nas redes sociais, ela conseguiu até ter uma certa fama, conseguiu até ter algum dinheiro, mas quando ela olha para trás, ela vai ver que o rastro, vai ver que o preço realmente não valeu a pena. Só que aí, na maioria dos casos, é tarde demais.
90%, 99%, a gente pode dizer o seguinte, que não consegue fazer o caminho de volta. Não consegue. E por isso nós estamos vivendo esse contexto em nossa sociedade. Mas isso é ímpio, tá? Isso é pessoa que não teme a Deus. Mas para nós que somos salvos, lavados, remidos por Cristo Jesus, o processo é diferente, o caminho é diferente. O crente que quer ter sucesso, quer crescer, quer subir na vida, ele sabe que o caminho para isso é fidelidade ao Senhor. O caminho para crescer na vida, o caminho para adquirir, para ser alcançados pelas bênçãos, o segredo é dependência de Deus, é renúncia ao mundo, é arrependimento de pecados, é confissão de pecados, é caminhar, como a Bíblia diz no livro de Romanos, de fé em fé. Em suma, a receita para uma vida vitoriosa é uma palavrinha-chave que todos nós já sabemos, que é obedecer. E quando nós obedecemos, a gente vai ver desde lá do princípio, quando Deus vai libertar o povo de 430 anos de um cativeiro, de uma escravidão, de uma humilhação. O povo era escravo, não tinha direito a nada, e Deus vai fazer a promessa para esse povo, olha, vocês vão ser levados a uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, eu vou fazer vocês prosperar. Está lá no livro de Deuteronômio. O segredo para a prosperidade de vocês é obedecer. Se obedecerdes, não precisarão nem correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos te alcançarão. Se desobedecerdes, cairão debaixo de maldição. Mas muitos, talvez, até mesmo no seio da igreja, não conseguem entender isso. O contexto aqui de Jeremias, o contexto histórico, cultural e teológico do profeta Jeremias é o seguinte: o profeta Jeremias, ele foi levantado pelo Senhor e ele profetizou 40 anos sobre Judá, sobre Israel. E o que estava acontecendo aqui? Por causa da administração dos últimos 4 reis de Judá, esses 4 reis acabaram cedendo propostas, eles mesmos foram o pivô de situações que levou o povo à apostasia religiosa, e essa apostasia religiosa vai culminar numa fraqueza tanto política quanto uma fraqueza espiritual. E de uns 20 anos de ministério, de pregação de Jeremias, ninguém queria dar ouvidos a falar dele. Ninguém observava, ninguém prestava atenção, ninguém dava ideia na linguagem popular para o que Jeremias estava falando, alertando, colocando diante do povo que eles precisavam se consertar, eles precisavam se corrigir, eles precisavam voltar aos caminhos do Senhor, eles precisavam voltar a obedecer a palavra de Deus, porque eles eram abençoados, eles eram prósperos, Deus tinha dado tudo o que eles necessitavam, mas mesmo assim, 20 anos de pregação, as pessoas não deram ouvidos à voz de Deus. Não deram ouvidos à voz do profeta Jeremias. E aí o que aconteceu? O inevitável aconteceu. No ano 586, veio Nabucodonosor e leva todo o Judá cativo. E eles vão passar 70 anos cativos na Babilônia. E a angústia espiritual de Jeremias é causada por quê? Pela idolatria, pela apostasia do povo de Judá. Então, entendendo o contexto aqui, vamos voltar ao texto lido de Jeremias 18, versículo 1 e 2, e vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã. Jeremias capítulo 18, versos 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Em algumas versões aqui, em lugar de dispõe-te, a Bíblia tua deve estar escrito o que aí? Levanta-te. Levanta-te. E no texto que nós lemos aqui, esse versículo 1 e 2, Deus vai falar com Jeremias, ele vem com 2 ordens. E essas ordens são aparentemente contrárias. Como contrárias? Deus vai dizer o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro. Como levantar e descer? Lembrando aqui que nós estamos falando para povo crente. Estamos falando para a nação de Judá. Estamos falando para nós mesmos, Israel de Deus hoje. O que nós entendemos aqui, que para que a gente possa subir, para que a gente possa crescer na vida, em primeiro lugar, a gente precisa o quê? Descer. Entendeu? Por isso que a palavra do Senhor, levanta-te e desce. Então parece contraditórias, mas no mundo espiritual não tem nada de contraditório.
Deus aqui queria falar com Jeremias, mas ele só iria falar com Jeremias se Jeremias tomasse essas duas atitudes: levantar e descer. Lembrando que Jeremias estava pregando há 40 anos e nos últimos 20 anos houve uma apostasia, uma idolatria, um afastamento de Deus, um desgaste, tá, de Jeremias, em que ninguém dava ouvidos, ninguém prestava atenção, ninguém queria saber dele. E ele então vai fazer o quê? Ele vai desanimar, ele vai se prostrar. E levantar-se aqui, todos nós sabemos que é o contrário de descer. Levantar-se é tomar uma atitude, é se dispor, é sair do estado de acomodação. E Deus mandou Jeremias se levantar, e aqui nos vai dar a entender o seguinte: quando Deus fala, Jeremias, levanta-te, dá a entender que Jeremias ou estava sentado, ou ele estava o quê? Deitado. Tá? E quando às vezes a pessoa senta, tá, num dia, às vezes você está num dia muito agitado, fadigado, trabalhando, você quer sentar. Tá? E quando você senta ali, dá a ideia que você já está cansado, né? Está esgotado. Deitado, então, é o estado supremo, tá, do esgotamento. Nem sentado você quer deitar. Então, Jeremias já estava cansado, esgotado, fadigado. Então, ou ele estava sentado, ou ele estava deitado. Porque ele já não mais tinha energias, não tinha mais forças, já tinha desistido de pregar ao povo de Deus. Então, ele deixou de lado. Tipo assim, chega, basta, ninguém me ouve, ninguém presta atenção, ninguém quer saber de mim, então vou me sentar, vou me deitar e, Senhor, tem mais o que fazer. Mas Deus tinha mais coisas a fazer através da vida do profeta. E por isso que Deus vai dizer para Jeremias, levanta-te. Tá? Levanta-te. Porque quando estamos em qualquer outra posição que não seja em pé, tá? Se a gente estiver sentado ou deitado, com certeza a nossa visão, o nosso raio de ação, ele vai ser o quê? Muito limitado. Diferente de quem está em pé. O raio de ação é bem maior, bem mais amplo. E nós só enxergamos, nós só alcançamos aquilo que está bem próximo de nós, se nós estivermos sentados ou deitados. Nós não conseguimos enxergar mais longe, mais distante, se estivermos sentados ou deitados. Então, por isso que a ordem de Deus para Jeremias, primeiro é, levanta-te. Então, em qualquer situação, em que posição hoje você tem se encontrado, porque a gente tem visto hoje muita gente desanimada, muito crente prostrado, sentado, deitados, tá? Não querem saber, não querem se envolver em mais nada, tá? Os cultos já voltaram há muito tempo, as obras de Deus continuam, mas muita gente não apareceu, tá? Não deu as caras, e estão prostrados mesmo, desanimaram, tá? Ficaram pelo meio do caminho, outros já se enveredaram por caminhos errados, tá? Porque, na verdade, se entregaram às situações adversas. Então, nesta manhã, a pergunta é: em que situação, em que posição você se encontra hoje? Sentado, prostrado, paralisado, inerte? E o que Deus tem para você nesta manhã de fevereiro, segundo domingo? Levanta-te. Chega de prostração, chega de paralisação, chega de inércia. A Deus não chamou nenhum de nós para ficarmos estáticos, inertes, paralisados, mesmo diante de que situação for. O próprio Deus, no Novo Testamento, ele vai escrever uma igreja dizendo o seguinte: olha, não vos dei espírito de covardia, mas de intrepidez. Tá? Deus nos deu o espírito de covardia, de ficar prostrado, desanimado, tá? Caído, abatido. E nós temos visto muita gente sim. Então hoje, nesta manhã, querido, a palavra de Deus para você que está prostrado, paralisado, inerte, abatido é: levanta-te, fique em pé, pois é nesta posição que Deus quer te falar. Deus não vai falar com ninguém que não quer ouvi-lo. Isaías, abre a tua Bíblia aí, vamos ver o que Isaías diz para nós, capítulo 60, versículo 1.
Só voltar um pouquinho aí. A gente está em Jeremias, vai voltar aí umas 6 ou 8 folhas da tua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Amém? Mais uma vez a palavra. Começa o seguinte, Isaías 60, versículo 1. O que está escrito aí? Levanta-te. Algumas versões dispõem-te. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então Deus só fala, só chama, só coloca para ação aqueles que querem ficar o quê? Em pé. Tá? Deus não vai chamar ninguém, tá, que quer ficar prostrado, inerte, desanimado, abatido. Deus não vai usar ninguém assim, ninguém. A gente vai ver na Bíblia que todos que foram chamados pelo Senhor, todos que foram orientados pelo Senhor para fazer uma grande obra, já estavam fazendo outras coisas. É interessante que na Bíblia Deus nunca chamou nenhum preguiça, tanto a nível natural quanto a nível espiritual. Todas as pessoas que Deus chamou para fazer uma grande obra eram pessoas que estavam fazendo 1, 2, 3, 4, 5, às vezes várias coisas ao mesmo tempo, e ainda tinha tempo para fazer mais coisas. Então, por isso que você vai ver, às vezes, na igreja, a gente está começando mais um ano, ano passado praticamente ninguém pôde trabalhar em suas funções, mas pode ser igreja com 5 mil, 10 mil membros. Eu tenho colegas pastores que têm igrejas enormes, e eu faço a pergunta para eles para tirar dúvida, como é que fica a questão de trabalho, tá, das ações da igreja, do envolvimento, e a resposta é o seguinte: irmãos, pode ter 200 membros, 800 membros, 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000 membros. A resposta é a seguinte: são sempre os mesmos. Tá? Entra ano, sai ano, são sempre os mesmos. Por que será que são sempre os mesmos? Porque boa parte não quer se envolver na obra. Tem oportunidade, não, deixa para fulano. Não, esse ano não, quem sabe no outro. Não, estou com muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. Acho que fulano vai fazer melhor. Então entra ano, sai ano, e são sempre os mesmos à frente, quase das mesmas funções, das mesmas atividades. Por quê? É bom lembrar que todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos dons. Deus nos deu talentos. E muita gente enterrando talentos. Pessoas talentosas, que têm vocação, que têm talento, e vai e enterra. E isso não é bom aos olhos de Deus. Então, por isso que nesta manhã, um despertamento, está recomeçando o ano, querido. Desenvolva a obra do Senhor, faça alguma coisa. Se envolva no reino. Mas não tem nada para fazer, o mínimo que você fizer no reino já é um começo. Porque tem gente que acha que trabalhar na obra do Senhor, se envolver na obra do Senhor, é só estar aqui no louvor, é pregar, dirigir culto, entendeu? Estar à frente de um departamento da igreja. Não, tem muitas coisas que pessoas podem fazer, que vai fazer com que a roda da igreja vai girar de uma forma completa. Por exemplo, nós estamos aqui sentados, tranquilos, ar-condicionado, tem pelo menos 4 ou 5 irmãos que estão lá fora. Não estão no ar-condicionado, não estão sentados, entenderam? Não estão no conforto, não estão, às vezes, ouvindo o culto, mas eles estão lá. Estão fazendo a obra deles, estão cumprindo a missão deles. E fazem com muito zelo, entendeu? Faz com prazer, porque eles entendem que se eles não estiverem lá, nós não estaríamos aqui sossegados. E alguém ia pensando, será que alguém está mexendo lá no carro? Será que alguém está fazendo isso? Okay? Como é que seria cultuar, entendeu? Sem ter paz no coração. Então, parece que não, mas as pessoas que fazem, ainda que não estão à frente, que não aparecem, elas somam na roda, entendeu? Na roda da igreja. Cada um fazendo a sua parte. É isso que nós precisamos entender, e por isso que a gente precisa ficar atento àquilo que Deus tem colocado para nós. Então, você que está me ouvindo agora, você que está passando por uma grande luta na vida, tá? E por causa dessa luta, o que aconteceu? Você se prostrou, e ao invés de você agir, de tomar uma decisão, uma posição, você fica o quê? Assentado, prostrado, lamentando,
reclamando, pregamos isso na semana passada, murmurando, entenderam? E essas coisas não são do agrado de quem? Do Senhor. Então o Espírito de Deus está lhe dizendo esta manhã, você que está abatido, cansado, frustrado, desanimado, parado, estático, inerte, a palavrinha é levanta-te, levanta-te, não te deixe vencer pelo desânimo, anima-te, esforça-te, pois o Senhor quer tratar contigo. O desejo de Deus é que você saia do estado que está, o Senhor quer lhe abençoar. Agora o primeiro passo, quem dá é você. É você que tem que dar o primeiro passo. Como assim, pastor? Toda ação humana no campo terreno, natural, em direção a Deus, vai gerar uma reação divina do alto contrária a nós, ou seja, a favor de nós. A lei da física, né? Eu misturei aqui física com coisas espirituais. A lei da física diz o quê? Que toda ação vai gerar o quê? Uma ação em sentido o quê? Contrário. Então toda ação, tirando da física para o mundo espiritual, toda ação nossa em direção a Deus, em direção ao alto, em direção ao sobrenatural, vai gerar uma reação divina do alto também ao nosso favor. Por exemplo, tem um texto na Bíblia onde o próprio profeta que nós lemos diz o seguinte: clamas a mim. Clamas a mim é uma ação o quê? Humana. Qual é a reação divina? Responder-te-ei. Ação humana, clamas a mim. Ação divina, responder-te-ei. Outro exemplo, lá em Jesus, no livro de Mateus. Aquele que pede ação humana, o que a Bíblia diz? Reação divina, recebe. Entendeu? Ação humana, aquele que pede, reação divina, recebe. Ainda lá em Mateus, a gente vai dizer, Jesus dizendo o seguinte: aquele que bate, ação humana, qual é a reação divina? A porta se abre. Tá? Moisés, no livro de Êxodo, estende o cajado, ação humana. Moisés estende o cajado, qual é a ação divina? O mar se abriu. Tá? Deus falando ao povo de Israel, vai rodear a cidade de Jericó, ação humana, o povo vai, obedece, vai rodear as muralhas de Jericó. Qual é a reação divina? As muralhas o quê? Caíram. O povo não precisou nem tocar na muralha, é só rodear. Não precisou lançar bomba, foguete, não precisou fazer nada. Só rodear, ação humana, ação divina, as muralhas o quê? Caíram. Outra ação humana, jogar a pedra com uma funda, tá? Deus vai lá, orienta Davi, Davi vai lá, pega uma pedra, joga pedra com funda. Ação humana, qual é a ação divina? O gigante o quê? Caiu. Ação humana da mulher com fluxo de sangue, na mente dela, se eu apenas tocar as suas vestes. Tocar as vestes, ação humana, reação divina o quê? Hemorragia curada. Então toda ação tem uma reação. Então hoje para você, qual é a ação tua? Levanta-te, ação humana. E qual é a reação divina? Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Abre a tua Bíblia aí, um pouquinho à frente, Ezequiel. A gente vai ficar um pouquinho entre Ezequiel e Isaías, alguns textos de referência aqui. Agora Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Palavra de Deus para você nesta manhã, ação humana, levanta-te. Reação de Deus. Ezequiel capítulo 2, versos 1. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e o quê? Falarei contigo. Então o início aqui, o processo da ação humana, depende de você. Põe-te em pé, tá? Ação humana. Reação divina, qual é? Então eu o quê? Falarei contigo. Então você que ouve essa palavra, querido, levanta-te. Deus quer falar contigo. Ainda no versículo 2 do texto que nós lemos, o capítulo 18, nós vamos ler o seguinte: desce à casa do oleiro. A primeira palavra de Deus é levanta-te. A primeira ordem de Deus é levanta-te.
a segunda palavra de Deus, a segunda ordem de Deus, qual é? Desce. Desce a casa do oleiro. Parece meio estranho, né? Interessante essa palavra aqui. Primeiro Deus manda levantar e depois Deus manda descer. Como entender isso no mundo espiritual? Para o crente subir, eu já dei a dica lá atrás. Primeiramente tem que o quê? Tem que descer. Descer como? Descer em que sentido? É na humilhação, na humildade, na fé, na obediência, é que está a nossa vitória. Ninguém soberbo, altivo, prepotente vai dar ordem para Deus, não. Tá? Deus não é nenhum serviçal, não é nenhum mago, não é nenhum gênio da lâmpada que você vai lá e pede. Não é assim que funciona. A gente precisa ser humilde, precisa realmente colocar a fé, a obediência. Isso é o sentido de descer. Descer como? Descer na presença do Senhor em oração, em clamor, em jejum, em lágrimas, pois o Senhor, querido, Ele está atento às nossas atitudes. Todos nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele está atento às nossas ações. Ele está observando o que você faz com a tua ação, com a tua atitude, com a tua reação. A luta está grande, está passando por um momento de adversidade, está difícil, está complicado. Qual é a palavra de Deus aqui? Desce a presença do Senhor em oração. Desce a presença do Senhor em clamor. Desce a presença do Senhor em jejum, em lágrimas. O próprio Davi, que estava passando por um momento difícil, complicado, momento de adversidade. O seu amigo Aitofel se virou contra ele, se rebelou, se juntou ao seu filho Absalão, contaminou Absalão. Absalão se vira contra o pai, quer tomar o reino, quer matar o pai. Davi, para não guerrear com o filho, sai de Jerusalém, vai para o deserto, entendeu? E ali no deserto, ele tem esse momento de dor, de adversidade, de sofrimento. O que ele faz? Ele vai escrever o salmo lá. Ele vai chorar onde? Na presença do Senhor, ele vai jejuar e vai clamar. Por isso que ele diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É o segredo da vitória. Então é nas madrugadas, é durante o dia, em todo o tempo, esteja orando, tá? Porque é do Senhor que vem a vitória. E outro salmo que ele mesmo escreve, onde está escrito lá, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Então Deus vai dizer a Jeremias, desce. E descer, se você ainda não entendeu, significa se humilhar diante do Senhor. Descer significa reconhecer que nada somos e que Deus é tudo. É estar sensível à voz do Senhor. É isso que Jeremias vai aprender aqui nesse texto, quando ele vai descer a casa do oleiro. Quando Davi ele vai sair para enfrentar o gigante Golias, primeiramente, depois vocês confiram o texto lá, ele vai descer ao ribeiro para buscar as pedras que ele ia usar na luta. Interessante que Davi ele rejeitou as vestes de Saul, ele rejeitou o escudo de Saul, ele rejeitou a lança de Saul, ele rejeitou a espada do rei, ele queria que o rei queria que usasse, né, as suas indumentárias, espada, lança, mas Davi, ele não aceitou isso. O que ele fez? Ele entendeu que para vencer aquele gigante não iria ser com coisas naturais, humanas. Ia ser com coisas, o quê? Sobrenaturais. Ele vai descer, ele vai pegar pedras, e com uma pedra, quem podia imaginar alguém derrotar um gigante de 3 metros de altura apenas com uma pedra? Só que para que ele fosse à luta com o gigante, primeiro ele o quê? Teve que descer. O inimigo que ele tem se levantado contra você, o inimigo tem colocado pessoas contra você, desce à presença do Senhor. Busque ouvir a voz do Senhor na oração, porque Ele vai lhe orientar para essa batalha. E mesmo que seja algo gigante que você está passando, tu irás à batalha, à luta, como Davi fez aqui, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel é Ele que vai à tua
frente. É assim que a gente vai vencendo as lutas. E Deus está observando as suas ações. É na obediência que Ele está a fazer a vitória na tua vida. Então, querido, faça a vontade de Deus, mesmo que você não entenda. Porque às vezes a gente quer entender, a gente quer questionar, a gente quer dialogar, a gente quer debater com Deus. Jeremias poderia ter questionado: o que eu vou fazer na casa do oleiro? Não tem nada para fazer na casa do oleiro. Estou bem aqui. Mas Jeremias, ele não questiona. A gente vai ver que ele obedece. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias obedeceu a ordem do Senhor, e lá na casa do oleiro ele pôde ouvir a voz de Deus. Então, querido, se Deus lhe der uma ordem, não tarde em cumpri-la, não tarde em obedecê-la. Não questione, não barganhe, não negocie. Tem gente debatendo com Deus, tentando negociar com Deus, barganhar com Deus. Não funciona assim. Jeremias vai entrar na casa do oleiro, e aqui no versículo 3 ele vai passar a observar o trabalho do oleiro. Versículo 3, está escrito o seguinte: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então, Jeremias começa a observar ali o trabalho do oleiro, como é que ele estava lidando com o barro, com o pó. E se observarmos o trabalho do oleiro aqui, como nós lemos que Jeremias começou a observar, nós veremos que podemos aprender muitas lições que Jeremias aprendeu com o oleiro. Primeira lição que nós podemos aprender aqui na casa do oleiro, que Jeremias aprendeu, entendeu, é que nós, queridos, somos o quê? Barro. Nós somos barro. E muitas pessoas que se acham melhores que outras pessoas. Tem pessoas que se acham superiores, que estão acima de outros. Mas nós não passamos de barro. Como diz a Bíblia, somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas tem pessoas que parece que não conseguem entender isso. São exortadas, corrigidas, passam por situações e mesmo assim não conseguem entender. Continuam altivas, continuam soberbas, continuam olhando outros de cima, que se acham superiores acima de outros. Tá? Quanta gente precisando entender que nós somos barro. Jeremias, ao entrar na casa do oleiro, começa a observar e a entender que nós somos barro, somos pó. Isaías 64, versículo 8. Volta um pouquinho na Bíblia aí. Vamos ver o que Deus vai falar para nós também através do profeta Isaías. Capítulo 64, versículo 8. Amém? Isaías 64, 8. Diz o seguinte, você que está em casa também. Profeta Isaías 64, versos 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Então, o profeta Isaías aqui vai dizer também que nós somos barro. E que nós somos obras das mãos do Senhor. O profeta Isaías vai dizer que Deus é quem é o oleiro. Então existe gente que acha que é muita coisa. Acha que é muita coisa por quê? Porque tem um título, tem 2 títulos, tem diplomas, tem certificados. Tem gente que acha que é muita coisa porque tem uma casa bonita, uma casa boa. Tem gente que acha que é muita coisa porque tem um bom emprego, tem um carro do ano, tem um grande salário, por aí vai. E essas pessoas não conseguem entender e compreender que nós nada mais somos do que barro. Somos nada diante do Senhor. Eu me lembro que, alguns anos atrás, acho que a maioria dos irmãos sabem, conhece, acerca do 8º homem mais rico do mundo. Vocês sabiam que alguns anos atrás nós tínhamos no Brasil o 8º homem mais rico do mundo? Né? O nome dele é Eike Batista.
O 8º homem mais rico do mundo. E o camarada, na soberba total, na prepotência, não, vou chegar em primeiro, você é o mais rico do mundo. O que aconteceu com ele? Preciso dizer para vocês onde é que ele está, né? Perdeu praticamente tudo, está preso. Tá? O filho dele se envolveu num crime, e uma situação, família toda arrebentada. Ou seja, achando que era muita coisa, não entendeu que nós somos o quê? Barro, pó da terra. Outro exemplo, todos conhecemos aqui, o ex-governador Sérgio Cabral. O camarada desviou, roubou milhões, gastando dinheiro público em outros países, iates, casas, mansões, joias, título, status, poder, riqueza. Está onde? Preso. Vai sair nem tão cedo. Cada hora a justiça vai imputando a ele crimes e penas e mais penas. Um outro também bastante, talvez não conhecido de vocês, mas alguns colegas o conheceram pessoalmente. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. Que camarada soberbo, vocês não têm noção. Na época que ele era ministro da Casa Civil, ele usava o transporte especial da FAB. O camarada entrava, não dava bom dia, ninguém, falava com ninguém. O camarada, simplesmente a soberba, a prepotência humana. Da onde? Ficou preso, mas a justiça do Brasil é complicadinha, né? Mas continua preso domiciliar, mas está preso. Cadê o orgulho? Cadê a soberba? Cadê a altivez? Cadê tudo? Tem pessoas que parece que não conseguem entender isso. Então não esqueça que nós somos barro, pó da terra. E enquanto somos barro, não temos nenhum valor. O barro é igual ao pó, que é pisado e o vento vai levando o quê? De um lado para outro lado. Segunda lição que aprendemos aqui na casa do oleiro é que o barro ele é frágil. O barro é frágil. Vamos ler o que diz aqui o texto. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe, o que está escrito ali? Estragou. O vaso se lhe estragou. Então, diferente do ferro, do aço, do bronze, barro se quebra, se espatifa à toa. E isso é prova de quê? De que o vaso é o quê? Frágil. Somos muito frágeis, muito frágeis. Interessante, essa semana eu estava, né, os irmãos sabem que eu gosto muito de cozinhar, né? Terapia minha é cozinhar. Cada um tem a sua terapia. E a faca estava meio cega, né? Eu fui lá, peguei uma limazinha e fui amolar a faca. Aí passei dos limites da amolação da faca. Aí quando eu vi a faca, ela estava em cima do meu dedo aqui, ó, próximo à unha. Irmãos, um talhozinho. Uma coisa de nada. Como sangrou e como doeu. E isso prova, tá, que eu dou uma ilustração bem simples, o quanto nós somos o quê? Frágeis. Muito frágeis. Muito frágeis. Irmão Alto, os irmãos oraram por ele, está em casa, está se recuperando. Subiu numa escada para tirar um coco. Desequilibrou, caiu. Deve estar me ouvindo lá, quebrou o fêmur, colocou parafuso. Está numa cadeira de rodas, está andando, se locomovendo, botou uma bota. Isso prova o quê? Que nós somos o quê? Frágeis demais. Barro. É o que a Bíblia diz aqui. O vaso se lhe estragou. Então, é prova que nós somos muito frágeis. E as pessoas se acham, se sentem, fazem, acontece. Mas o interessante aqui disso tudo também é a parte B do versículo 18. Do capítulo 18, versículo 4. Olha o que está escrito aí na parte B. Como o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão, agora a parte B. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que lhe pareceu. Então tem muita gente, às vezes, que precisa ser quebrado. Precisa passar pela moenda. Precisa realmente ter um tratamento de choque para poder entender que é o quê? Que é barro, que é pó. Que não é ninguém diante de Deus. Que tem que baixar a bola, tem que ser humilde.
Não tem que olhar ninguém de cima para baixo, não tem que impor nada a ninguém. Então, às vezes, algumas pessoas só entendem quando chega nesse nível. Entendeu? Quando é quebrado, quando passa pela moenda, quando está lá passando aí, vai entender e vai compreender. Então, o oleiro aqui, para quem não entendeu, representa quem? Representa Deus. Deus pega o vaso estragado, trincado, quebrado, rachado, espatifado e começa a moldá-lo que segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus, gente, é algo, a Bíblia é fantástica. Por isso que eu amo Bíblia. O que diz que a vontade de Deus é? Ela é boa, perfeita e agradável. O problema é que a gente quer impor a nossa vontade para Deus. A gente quer forçar algo que Deus está dizendo. Não é por aí, não faça isso, não siga, não, mas eu quero, eu vou lá. É complicado. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes é preciso acontecer isso aqui. Então, só quando está nesse nível, né, quando o vaso é estragado, é trincado, é quebrado, é rachado, é espatifado, aí Deus, então, vai começar a moldá-lo conforme a sua vontade. Então, quando nós decidimos deixar Deus trabalhar à sua maneira, pelo que já sabemos aqui sobre o barro do oleiro, nós podemos concluir que quem faz o barro se tornar importante é quem? É o oleiro. É o oleiro que faz o vaso se tornar importante. É ele que molda, entendeu? Ele que dá a estrutura, ele que dá a forma. Então a gente vai, você já deve ter olhado aí em alguns lugares onde vendem vasos, né? E ali tem vasos de diversas formas, diversos tamanhos, diversas cores. Quem dá aquilo tudo ao vaso, quem é? É o oleiro. Uns são mais ou menos, outros são, né, mais para mais, outros mais para meio. E tem o vaso, né, aquele que você olha assim, nossa, é isso que eu vou levar. Mas quem que deu a forma? Quem que deu o tamanho? Quem que deu? Foi quem? Foi o oleiro. Então, sem as mãos do oleiro, a argila não se torna em cerâmica. A argila só vai se tornar cerâmica quando ela passa o quê? Pelas mãos do oleiro. Então, sem a habilidade do oleiro, o barro não vai se tornar vaso. Sem o talento do oleiro, o barro se torna em nada útil ou de valor. Então, nós precisamos entender o seguinte, que se somos alguma coisa nesse mundo, se você é alguma coisa, se você tem alguma coisa, se Deus colocou algo em você, através de você, junto de você, para você e com você, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a quem? Ao Senhor. É isso que a gente precisa entender. Caminhando para o final, abre a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz aí o texto. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7. Novo Testamento, Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versos de número 7. Diz o seguinte, você que está em casa aí também, confira conosco. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Então nós nos tornamos excelência, nós tornamos vaso de honra, vaso de ouro, vaso que realmente honra, glorifica, que é abençoado, que abençoa, que prospera. Está aqui, vou ler de novo, 1 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós entendemos isso, querido, como as coisas fluem. Como as coisas fluem. Então nós aprendemos ainda aqui, para a gente finalizar no versículo 4, que barro não tem querer. Vou ler de novo o versículo 4. Os irmãos louvor já podem subir que a gente está terminando. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 18, a parte B. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem o que?
desceu. Então o oleiro pegou e fez segundo o querer dele. Então o vaso, quem é vaso mesmo, quem é vaso de honra, quem é vaso de Deus, quem é salvo, quem é lavado, quem é remido, entende que vaso não tem o que querer. A vontade não é nossa, a vontade de quem? É de Deus. Jesus nos diz isso lá no Getsemane. Primeiro momento, Senhor, passa de mim esse cálice. Segundo momento, Senhor, faça a tua vontade. E como barro que somos, querido, nós devemos nos entregar nas mãos do oleiro para que ele faça o que quiser de nós. Senhor, aqui sou vaso, sou oleiro, molda, faça conforme o seu querer, porque eu já não tenho mais o meu querer. O apóstolo Paulo, no início, Saulo, perseguidor da igreja, assassino, tá, homicida, tudo de ruim. Encontra Jesus no caminho de Damasco, inicia o ministério dele, e em um determinado momento da vida dele vai dizer o seguinte: olha, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vaso, não tem querer. Vaso faz a vontade do seu oleiro, que é o Senhor. E assim como o oleiro é livre para fazer com o barro o que bem desejar, assim também é o que Deus quer fazer conosco. E eu finalizo com Isaías 45, versículo 9. Volta aí 5 folhas aí. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9. Só que tem muita gente que não entende isso. Então eu espero que esse texto de Isaías faça você entender isso. Que vaso não tem querer. Isaías 45, 9 diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Vou ler de novo. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Então nós precisamos entender que vaso não tem desejo próprio, vaso não é livre para fazer o que quer, vaso se coloca nas mãos do oleiro. E para concluir, querido, quando nós somos moldados pelo Senhor, deixamos de ser um simples vaso de barro, nós nos tornamos um vaso de grande valor. O primeiro vaso aqui, ele se quebrou, ele se partiu, não tinha valor nenhum. Mas o segundo vaso, nas mãos do oleiro, ele se tornou um vaso de grande valor. Então nós somos abençoados e abençoamos outros. Então um vaso de valor, ele tem segurança, tá? Nós temos segurança, porque algo de valor tem segurança. Vaso nas mãos do oleiro, moldado pelo oleiro, tem garantia. Em caso de rachadura, ele é o que? Reconstruído, ele é refeito. Tá? Deus não joga fora seus vasos. Então, ainda que você esteja desanimado, frustrado, abatido, parado, inerte, estático, entenda que você é vaso, e nesta manhã o Senhor quer te reconstruir, fechar as brechas, tá? Te moldar de novo. Mas para isso você precisa seguir aqui a ordem do profeta Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro para que o oleiro venha moldar você, tratar com você. Então deixe que o oleiro celeste te molde à sua maneira, e ele vai fazer de você uma peça de grande valor, uma pessoa de grande valor, tanto para o reino espiritual quanto para o reino natural. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Oceanos, então entenda que você é do Senhor e o Senhor é teu. Vaso nas mãos do oleiro. Me chama sobre
pois eu sou teu e tu és meu. Então, querido, seja vaso nas mãos do oleiro. Está rachado, está trincado, está quebrado. Em outras palavras, está triste, está abatido, está desanimado, está fatigado. Levanta-te. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Desce em oração. Desce em humildade. Desce em fé. Desce em amor. Porque Ele vai te reconstruir. Ele vai fazer, moldar você de novo. Muita gente precisando ser moldada. Muita gente precisando ser tratada pelo oleiro. Vaso não tem querer. Somos barro, somos pó. Barro não tem querer. Barro que quer ser do Senhor se submete à vontade do Senhor. Se coloca debaixo das mãos do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Aceita a correção do Senhor. E assim nós vamos entendendo que o Senhor quer nos fazer vaso de honra e não de desonra. Então por isso a gente precisa nesta manhã entender isso, compreender isso. E assim com certeza Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida e você talvez não tenha permitido. Você não tenha deixado, você não tenha querido isso. Então que nesta manhã seja uma manhã de reflexão. Você que está aqui, você que está em casa. É Deus, é quem dá a última palavra. Ele que dirige, conduz. Por isso Ele é Deus. Hoje, domingo, ano passado, alguns tentaram no Brasil, numa praça, numa avenida, mostrar ou tentar dizer para o mundo que Deus não é nada, que Ele pode ser humilhado, que Ele pode ser arrastado, que Ele pode ser vilipendiado. Na imagem do carnaval do ano passado, Satanás, demônio arrastando Jesus para a avenida, pessoas rindo, debochando, pessoas fazendo chacota. Um ano depois, a avenida está vazia. Os que riram, debocharam, fizeram chacota, não sei o que aconteceu com eles. A realidade é que a avenida está vazia. Acabou o carnaval de 2021. Então precisa entender que nós somos barro, somos pó. É Deus é que dita as normas, dita as regras, por isso Ele é Deus. Ou a gente vai de encontro, ou a gente submete, é abençoado e se torna vaso de honra. Ou então a gente vai de encontro, desobedece e vai se tornando cada dia vaso de desonra. A escolha é de cada um de nós. Então que nesta manhã seja vaso nas mãos do oleiro. Deixa o oleiro moldar você. Deixa o oleiro edificar você com as suas próprias mãos. Aqui o oleiro não vai pedir outros para fazer, e aqui o oleiro Ele vai fazer com as próprias mãos. Deus não vai pedir outro para fazer, não vai transferir, é Ele que vai te moldar com as próprias mãos. Creia nisso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por mais esta manhã que o Senhor nos concede estarmos na tua casa, junto da tua igreja, junto com nossos irmãos e irmãs. É um privilégio nosso poder estar aqui, cultuar a Ti, louvar a Ti, bendizer o Teu nome, sermos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer. Queremos continuar, Senhor, sendo vaso nas Tuas mãos. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue sendo sempre oleiro que vai a cada dia nos moldando, nos conduzindo conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, na certeza de que estamos no caminho certo,
caminho da salvação, no caminho da luz, no caminho do céu, no caminho da morada celeste, no caminho que o Senhor Jesus abriu e preparou para nós. Muito obrigado por isso. Leva para os nossos lares, tendo o restante de domingo guardados, protegidos por Ti, possamos retornar novamente à Tua casa para oferecer, entregar a Ti um culto que só a Ti é devido, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? É um bom dia, vamos com Deus.